Me dá a foto da Lohane aqui. Eu não consigo acreditar, de verdade. Eu não sei o que está se passando na humanidade. Pensa numa criança doce. Pode encher a tela com a foto dela. Uma criança amada, uma criança amável, que sempre tinha um sorriso no rosto, 2 aninhos. Estamos falando de uma criança de 2 aninhos, que só tinha amor para dar, que dava carinho para a mãe, que dava um sorriso largo para os vizinhos, era tietada na rua onde mora, era amada pelas pessoas. Olha ali o videozinho, o último videozinho dela. Comportada, pensa num anjinho. Fazia as artes, né? Como é que fala? As peraltícias, as peraltices, né? As peraltices das crianças, mas uma menina assim que era um doce, que era apaixonante. Sabe aquela menina que a pessoa chega em casa e fala assim, ó, dá ela pra mim, é muito fofinha? Sim. De tão fofa que é a menina, tão fofa, doce, gentil, educada, sabia das dificuldades, né, como vários brasileiros passam em casa, e parece que ela sabia, né, o quanto a mãe sofria para bancar a casa, morava com um padrasto, e ela infelizmente nos deixou. Ela infelizmente nos deixa, a mãe dela leva para o hospital, o médico atende. O médico atende a Lohane com prioridade. Pelo estado que ela chegou, ela chega com prioridade de atendimento. Claro, 2 anos de idade. Quem é que chegou carregando a criança no hospital? A mãe. Doutor, pelo amor de Deus, minha filha está morrendo, minha filha está morrendo. Pelo amor de Deus, uma criança de 2 anos é ala vermelha e risco iminente de morte. Vamos ver. A senhora fica aí fora com o seu marido, não sei se é pai da criança, espera aí fora, que nós vamos aqui analisar a situação. Analisa a situação. O médico começa a analisar, começa a cair pressão, sangramento. O médico olha para o colega cirurgião, o cirurgião para o enfermeiro do pronto-socorro, que tem já uma visão muito clara, né? Uma percepção, uma sensibilidade clara para perceber do que está se passando. Olha, o que aconteceu com a sua filha? Ah, o que aconteceu é que ela caiu do... Imagino, é sempre essa conversa. Imagino que ela caiu do armário, ela criança, é arteira, caiu do armário, mas ela vai ficar bem. Tua filha não vai ficar bem. A sua filha morreu. Ela olha para o padrasto, para o marido. Nessa hora que ela olha, deve ter chegado alguém e vai no ouvido do médico. Doutor, o doutor olha, provavelmente fala, só um minutinho, estou aqui dando a notícia do falecimento de uma criança. Não tem cabimento o enfermeiro me atrapalhar, me incomodar, justo na hora que eu estou aqui no momento mais delicado, dando a notícia para um pai, para uma mãe, que a filha de 2 anos teve parada cardíaca e morreu. O que pode ser mais importante do que esse momento que o médico precisa trabalhar a sua habilidade emocional, trabalhar a sua habilidade psicológica para manter a mãe firme para seguir adiante? E o enfermeiro chega. O médico fala, só um minutinho, eu estou conversando aqui com a mãe. Não dá para esperar eu conversar com a mãe, depois eu falo com você. O enfermeiro volta, deve ter voltado o chefe e falou, doutor, é urgente. É urgente, eles já sabem que na sala vermelha ou tem alguém que chegou com trauma, acidente, AVC, infarto, com iminência de morte. O médico volta. Aí chega o enfermeiro. Não é possível.
ele inventa uma desculpa para a mãe e diz: chegou um paciente, era mentira, deve ter sido isso, né? Chegou um paciente aqui em estado gravíssimo, eu volto para falar com a senhora. Fica aqui, por favor, que eu vou explicar tudo para a senhora. E ele vai. Ele já tinha visto que havia marca estranha na criança. Mas o enfermeiro viu algo pior. Além das fraturas, das marcas expostas no corpo dessa criança, o enfermeiro viu coisa pior. Quando a pessoa morre, o corpo é preparado. A pessoa é completamente, com todo respeito, médico, ético, por respeito àquela vítima, né, que parte, a roupa é retirada, sobretudo quando chega numa causa como essa, né, os orifícios são tapados. Esse é o preparo do corpo para ser levado para o necrotério, onde vai ser preparado depois para o velório. Nessa hora que eles tiram a roupa da criança, sinais de abuso sexual. Sinais de abuso sexual. O médico fica perplexo e chama a polícia. Corta para o enterro. Chega a informação para a família que já estava se preparando para o velório que o caso não foi bem o que era relatado, que foi uma queda acidental. A Stephanie e o Rodrigo, mãe e padrasto, vão até o velório. Quando chega no velório, quer ver o que acontece? Dá a imagem para mim. Dá a imagem para mim, olha o que acontece no velório. Esse aí é o padrasto apanhando. A família, quando ouve uma história dessa, por isso que é importante ter muita cautela, porque não é um flagrante, né? A criança, quando tem algum tipo de laceração na região genital, dependendo do tempo que está morta, não é necessariamente abuso sexual. Confunde-se muitas vezes. Só a perícia médica legal pode afirmar. Mas, por exemplo, a criança morreu já há um tempo e o corpo ficou muito tempo de bruços, de lado, de costas, vai provocando, não é hematoma, né? É hematoma ainda quando muda? Hematoma. Tem outro nome sim, eu esqueci, mais técnico, que fica lilás, né? Fica roxeado, que dá a impressão de ser abuso sexual. O fato é, no velório, os parentes quase se matando. O padrasto e a mãe vão para a delegacia. São levados para a delegacia. Chegando na delegacia, vão ser presos. As acusações são cabais, são provas cabais. O que acontece quando eles chegam na delegacia? Acompanhe com a repórter Lívia Azúcar. Um homem agredido no enterro de uma criança. No pequeno caixão está Lohane, a Lolô, apenas 2 anos de vida. O alvo da fúria das pessoas é o padrasto da menina, acusado pela família paterna de matar Lohane. Qual que é a suspeita em cima desse padrasto? Olha, tudo indica, se teve abuso, não foi daqui. A mãe também é alvo de suspeitas. A pessoa, quando não tem nada, ela reage, não fui eu, não fiz nada. Ela simplesmente ficava calada. Unidade de pronto atendimento, nós estamos em Mauá, na Grande São Paulo. Uma mãe
traz a filha de 2 anos e 8 meses para ser consultada aqui e diz para os médicos que a menina caiu. Só que quando os doutores vão analisar o corpo da menina, que estava com extrema sonolência, percebem que ela estava com hematomas e também com lacerações nas partes íntimas. O que teria acontecido com a menina? Lohane não sobreviveu. Foi por essa postagem com a foto da menina que a família do pai de Lohane soube da morte dela. Eu descobri pela rede social, a minha irmã viu, a amiga da minha irmã viu, me avisou. Eu estava trabalhando na hora, não consegui trabalhar, não consegui fazer mais nada. A partir da foto, a família do pai de Lohane começou a fazer uma investigação e levantou os laudos dos atendimentos da garotinha. Descobriu pelos médicos que Lohane chegou ao hospital sem pulso, ou seja, já estava morta. Hematomas no corpo todo, inclusive no glúteo e com sinais de abuso infantil. Os médicos chamaram os policiais. A mãe e o padrasto foram levados para a delegacia, mas acabaram liberados. 2 meses atrás ela estava bem com nós, brincando com o irmãozinho dela aqui, aí tiraram ela daqui para poder fazer uma barbaridade dessa. E não fez justiça ainda. Estão aí livremente vagando pelo mundo aí. A família paterna de Lohane se revoltou no enterro. Que a gente só quer justiça. A bonita tá aí. Tirou a vida de uma criança de 2 anos que tinha tudo pela frente. Tanto a minha irmã como minha esposa, como todos aqui, revoltados, né, acusando ela, e ela não expressou nenhum tipo de reação. O padrasto da menina acabou agredido. As tias dizem que no vídeo, não só familiares do pai de Lohane são filmados. Essas 2 mulheres seriam da família da mãe biológica de Lohane. A mãe fazia porque a própria avó materna veio relatar dos maus tratos e não fez nada. Simplesmente permitiu que a menina morresse da pior maneira possível. Pouco tempo antes de tudo acontecer, Lohane e o padrasto vieram parar neste hospital. O padrasto teria ficado internado 10 dias e Lohane 2. O padrasto contou, inclusive, à polícia que os 2 caíram juntos de uma laje na casa onde eles viviam. Uma casa, inclusive, onde todos dormiam no mesmo cômodo. Tudo isso foi relatado para os policiais. Naquela ocasião, isso segundo o padrasto, quando eles se machucaram ao cair da laje, a Lohane teria tido várias escoriações na região do abdômen, que também foi analisado pelos médicos antes da menina ser morta. Agora, todos os laudos dos hospitais também vão para as mãos dos investigadores. 2 meses antes da morte, Lohane estava morando com o pai biológico. Fazer uma barbaridade com a criança dessa, entendeu? Sendo que 2 meses atrás ela estava bem com nós. Aí vieram tirar ela de nós para fazer uma barbaridade dessa. Ela seria fruto do relacionamento de 4 anos de Jonas Lee com Stephanie. Mas os 2 se separaram quando Stephanie estava com 5 meses de gravidez. Ela afirmava que ele não era o pai e não permitiu que ele chegasse perto durante a gravidez, eles se separaram. Ela não deixava a gente também ter contato com o Richard, que é o mais velho, só que a avó materna trouxe eles aqui no final do ano, falando que as crianças estavam sofrendo maus tratos por parte da mãe e que ela não teria condições de ficar com a criança, se a gente podia ficar, né? A gente, como família, acolheu os 2, foi dia 20 de março deste ano. Veio a mãe da criança e veio a avó materna retirar a criança aqui, que estava sob os cuidados da minha cunhada, e levou embora. Stephanie morava com o padrasto da filha há 1 ano, mas, segundo ela, ele, como pedreiro, saía às 4 da manhã e voltava às 6 da tarde. Era ela quem ficava com a criança em casa. E qual que é a suspeita em cima desse padrasto? Olha, tudo indica, se teve abuso, não foi daqui. De onde foi esse abuso? Quem abusou? A gente só quer saber o porquê. O porquê que omitiram essa informação. O porquê que quando a criança faleceu não procurou a gente. Por que escondeu de todo mundo? Não queria que a gente soubesse? Não queria que a gente investigasse? De onde foi? O porquê? Nós tentamos falar com Stephanie, mas ela não atendeu às nossas ligações. Chamada encaminhada para a caixa postal. Grave seu recado.
Assim que os médicos chamaram a polícia, a mãe de Lohane e o padrasto dela foram trazidos para a delegacia e foram ouvidos pelos investigadores. Em depoimento, eles disseram apenas que a menina havia caído de uma laje tempos atrás e que teria passado mal, mas que naquela mesma tarde a mãe disse que não havia acontecido nenhum outro fato que houvesse chamado a atenção dela, apenas que a menina havia dormido e assim que acordou não se sentiu bem. Foi medicada em casa, mas logo depois passou a convulsionar e daí a mãe decidiu levar a filha ao hospital. O depoimento dos dois foi colhido aqui pelos investigadores da delegacia e agora vai fazer parte de toda essa investigação. O celular do padrasto também foi apreendido pela polícia. Apesar dos sinais de abuso nos laudos médicos e de Rodrigo e Lohane terem autorizado a coleta de DNA, a polícia preferiu não recolher o material genético antes do laudo definitivo do IML, que vai determinar a causa da morte e se a criança foi realmente abusada sexualmente. Depois do enterro, nem a mãe, nem o padrasto foram encontrados pela família do pai de Lohane. O pai também prestou depoimento na delegacia, já que durante o interrogatório, a mãe de Lohane disse que a menina havia ficado por um tempo com ele. O delegado me avisou, falou comigo que no final do depoimento dela, ela me acusou ainda de abuso à minha filha, que eu não tenho coragem nem de tocar numa sobrinha minha, nem de ninguém, entendeu? Ainda eles me acusaram sobre isso, sendo que eu não fiz nada com a criança, só o que eu fiz é cuidar. Aí não quiseram que eu cuidasse da criança, tiraram daqui para fazer tudo isso. Lohane é descrita como uma criança alegre. Ela não foi registrada pelo pai porque Stephanie não teria certeza se o filho era dele. Mesmo assim, a família havia tentado a guarda da menina no conselho tutelar, que, segundo a família, cobrou papéis, mas não deu nenhum retorno. Tinha que fazer o teste de paternidade, aí eu fui encaminhado para a Defensoria Pública, aí nesse meio caminho aí da Defensoria Pública só dava erro, não conseguia marcar, entrava no aplicativo e nada. Eu consegui marcar ontem por conta disso que aconteceu, entendeu? Aí a menina sai bem daqui e acontece tudo isso. Agora, a família paterna quer respostas. Quem matou Lohane? Um acusa o outro. Na hora que a gente chegou, um fala, ai, foi você, o outro fala, foi você. E aí? Quem foi? A gente só quer saber quem foi. Fica aqui a indignação pelo fato deles estarem soltos, liberados, numa situação dessa toda.